pessoal, meu nome é Vitor Miguel, sejam muito bem-vindos no meu canal aqui no YouTube. Eu estou aqui com o senhor Felipe Simões. Então, senhor Felipe, o senhor trabalhou no quê? Eu trabalho com cruzeiros internacionais. Cruzeiros internacionais. Navios de cruzeiros internacionais. Qual o nome da empresa? MSC Cruzeiros. MSC Cruzeiros Internacionais. Brincadeira. Mas então, quais são as áreas que um brasileiro pode trabalhar dentro do navio? Diversas áreas. As mais comuns são área de limpeza, de bar, garçonete, Sim. e são os mais comuns. Sim. E tem como ser uma patente mais alta, tipo gerente, alguma coisa assim? Pode ser que sim, conforme tempo de casa e comportamento a bordo. Sim. Mas não é tão comum assim, ué? Não é comum brasileiros terem cargos elevados. Por Tipo- conta da lei brasileira, que exige uma quantidade mínima de tripulação brasileira. Sim. Entendi. Mas, tipo, o capitão não é brasileiro? Dificilmente. Lembrando que a minha experiência náutica é apenas na MSC Cruzeiros. Sim. Outras companhias podem ser que trabalhem de outras formas. Certo. Então, quais as exigências que a empresa tem, tipo, para alguém poder trabalhar lá? Tipo, tem que fazer curso de inglês, tipo... A primeira exigência é náutica. Sim. Você tem que ter um certificado assinado pela Marinha do Brasil. Numa situação de emergência, não importa a sua posição a bordo, não importa o que você trabalhe, em uma situação de emergência você assume um papel de emergência. Então essa é a primeira qualificação. Qualificação Tipo, se náutica. o navio for afundar, você pode entrar dentro de um... Não navio de- só náufrago, pode ser fogo, Sim. emergências de óleo, tem vários tipos de emergência. Tem várias coisas que acontecem dentro do... Que podem vir a acontecer. Que A podem gente vir a tem que acontecer. estar treinado para uma situação dessa. Tem que treinar. E tem alguma outra exigência, assim? Esse curso que eu estou falando é o CBSN, ou também conhecido internacionalmente como STCW. Sim. Tirando ele, tem mais alguma coisa assim que o cara do RH vai ver? Nossa, que legal que ele tem isso. Tirando a qualificação náutica, a gente tem que lembrar que é um hotel dentro de um barco. Sim. E esse hotel é um hotel 5 estrelas. Todas as profissões que existem em um hotel 5 estrelas têm a bordo também. E você tem que estar no nível de um trabalho de um hotel 5 estrelas. Seja para limpar, seja para servir. Cozinhar o negócio. Exatamente. Certo. Bem, quais são... aliás, qual a sua função dentro do navio? Eu sou músico. Músico e toca o quê? Eu toco piano, mas já trabalhei com banda, duo, trio e agora sou sozinho. Então, comenta aí um pouco do teu trabalho, assim. Meu trabalho é basicamente tocar para as pessoas dos bares. Sim. E eu tenho que fazer com que essas pessoas fiquem ali mais tempo. Entretidas ali pra... Entretida para consumir o bar. Pra gastar... Não, cara, máfia dos cruzeiros, brincadeira. Mas então, e esse lance assim, tipo, tu tocava lá, né? Mas quantas horas assim que tu tinha que ficar lá tocando e tal? Varia entre 3 horas e meia, 4 horas e meia, dependendo da direção e da programação do navio. Dependendo do que tu entende. Sim, mas esse tempo não é corrido. Por exemplo, tem sets de 45 minutos, tem sets de 1h15, Aí, 1 tipo, hora. Entendi, não é tudo maratonado assim, tipo, não é tudo de uma Não, vez. tem toda uma programação do cruzeiro. As Sim. pessoas jantam, elas vão pro teatro e aí tem esses horários, e nesses horários de movimentação eu tenho Sim. que atrair o público para Sim. o meu bar. E no caso, tu tocava tipo pra todo mundo que tava passando ali, ou tinha, supomos, as pessoas que pagavam mais que tu tinha que ter elas? Não, o que existe no caso da MSC Cruzeiros é o Yacht Club, que são para pessoas que pagam um pouco mais e é como se fosse uma parte restrita do navio. Uma parte só pros ricaços mesmo. É o pessoal que gosta de um serviço diferenciado, digamos. Entendi. E tu tocava muito pra esses caras aí, ó? Também. História especial para Pras pessoas. essa ocasião, sim. Certo. E sobre o navio, tipo, quanto tempo que tu trabalha? Que tu trabalhou aí? Eu trabalho desde 2013. Eu iniciei em 2013 com um quarteto, uma banda de Sim. baile, Sim. que toca para outro público. Que toca pra outro... Sim, faz as festas do branco, carnaval, que tem um repertório absurdo. Certo. E nesse, tipo, o navio balança muito assim? Tu fica muito, tipo, a pessoa fica enjoada? Tipo, tu ficou enjoado lá no início?
Olha, para quem não está acostumado, vai sentir algo diferente, assim, não balança como uma canoa, um barco pequeno desses de praia, assim. Uhum. Ele tem um balanço bem lento, quase imperceptível. E pela largura do barco, você não percebe, você esquece que está dentro de um barco. Tu esquece, tu não se toca que tá, tipo, num negócio assim. Não, muito difícil você se lembrar que está dentro de um barco. E aí então a pessoa, tipo, ela não vai ficar enjoada por estar dentro do cruzeiro. Não. Os navios da MSC, da classe... Os menores que eu fui, foi da classe música. Uhum. Você percebe um pouco mais, mas os navios mais atuais não percebe. Meravilha, por exemplo, é gigante, quase não balança. Inclusive, o psicológico é muito forte. Tem pessoas que se sentem enjoadas por lembrar que está dentro de um barco. Só pelo fato dela lembrar que ela está dentro de um barco, pode ser que ela se sinta mareada, mas a recepção tem remédio, Que te ajuda a esse. sim, para esse tipo de enjoos, né? Então o certo é, tipo, nem lembrar que tu tá no navio, lembra que tu tá num hotel, alguma coisa assim, né? Exatamente. A dica aqui, para quem tem esse tipo de problema, é levar um remédio de enjoo que não sinta sono, porque tem alguns remédios que dão sono e aí a Sim. pessoa não curte. não. Inclusive, tem pessoas que vão de primeira viagem e dizem que pouco curtiram o navio, porque tomavam remédio E só e dormiam. dormiam. Ai, cara, vacilo, né? Tipo, gasta o olho da cara, chegar lá numa caminha de 5 estrelas. Pois é, complicado. E, tipo, depois que tu tocava lá, meia, tipo, umas 50, 60 horas, né? Tô exagerando aqui. Mas tocando lá, tipo, quando dava folga, assim, tu fazia o quê? Nos horários de break, Sim. esse é o termo que a gente usa, a gente janta, tem os nossos afazeres, né? Tem que limpar a cabine, por exemplo, tem que lavar roupa, Ah, não. tem o bar da tripulação. Ah, tu tem que limpar a tua roupa. No caso da MSC, sim. Tem Sim. companhias que dão pro tripulante, por exemplo, o serviço de cabine, de limpeza da cabine. Sim. Mas no caso da MSC, nós que limpamos a nossa Limpando, cabine. certo. E o quesito comida, tipo, o que vocês comiam lá? Vocês comiam a mesma coisa que os caras lá que pagavam ou vocês comiam um arrozinho mesmo? Não, a comida da tripulação em alguns navios é diferenciada em 3 níveis. Agora os navios mais novos é um restaurante assim grandão para todo mundo. Uma coisa que é importante de salientar é que a comida é feita para 1.200 tripulantes. Sim. Então, é uma comida que não tem aquele amor, aquele Ah, tempero sim. especial. Não tem aquele amorzinho de mãe, é mais, Não tipo... tem, é uma comida industrial, assim. Sim. É só pra você não sentir fome É mesmo. só pra você não morrer, meu. Às vezes, quando sobra alguma coisa da área de passageiro, uma lagosta, por exemplo. Sim. Eu raramente vi uma lagosta lá, mas existe a possibilidade. Não, mas quando Se a galera da cozinha não pegar antes, Ah, então se aparecia lá, vocês pulavam uns 3, 4 pra pegar a lagosta, era tipo isso? é quase isso. Interessante, o que ninguém fala é que a tripulação não é toda brasileira. Sim, tem muito gringo lá. E aí tem gente que não tem tanta educação assim, e às vezes fura fila. É uma E coisa gringo? meio... Tipo, os gringos fazem isso. Não que gringo depende da educação. Não, sim, eu sei, não vamos generalizar que todos são Não assim. dá pra generalizar porque é muita gente a bordo de diversos, de Sim. inúmeros países, e não é porque é de um tal país que a pessoa é mal educada. Que é mais educado. Qual era, supomos assim, o cara é de tal país e tu saía correndo? Tipo, do cara? Ou não era assim? Evitava, por exemplo, Tipo, de certas nacionalidades que tu evitava, tipo, sair correndo. Tu olhava, via na cara do cara e, putz, é de tal nação, tchau. é meio complicado porque, por exemplo, a classe de maior patente do navio são os italianos. Ah, E aí tem uma região em especial da Itália que eles são um pouco arrogantes. uhum. Então é o tipo de pessoas que a gente evita. Pode ser que eu encontre uma pessoa de patente alta que seja super legal. Uhum. Pode ser que não. Mas É bom evitar. É bom evitar. Entendi. Cumprimentar, sempre ser educado, independente Patente do cargo. da patente, do cargo. Uma coisa que a gente sempre tem que respeitar é o próximo. Certo. Independente da opção sexual, independente da etnia, independente de que país o cara seja. É até obrigatório isso, né? Independente do cheiro que ele tenha, porque Sério? ocasiona de muitas vezes a gente Tipo, eles se não, passar por uma situação desagradável. tipo assim, eles não tomavam banho todo dia. É cultural, né? Nossa. Tem um país europeu que, tipo, o cara toma banho uma vez por semana, né? Tem um pessoal lá que come muito curry e eles transpiram um cheiro diferente. O que é curry? É um tempero. Indiano, no caso, né?
É um tempero que, assim, não só indiano gosta, né? Você, mas tipo assim, eles têm um cheirinho não muito bom, tipo isso. Já vi que é isso. Eu não, Ok. é que tem coisas que eu não posso falar, tipo, contra uma nação, assim, eu não posso falar. Vocês entenderam, pessoal. Eu faço um coffee aí. Ok. Tá. Então, e sobre cabine, assim, tipo, tu tinha uma só pra você ou tu tinha que dividir com 50 ali dentro? Normalmente, a classe dos músicos, nós dividimos com uma outra pessoa, normalmente, e acredito que obrigatoriamente, do mesmo sexo. Sim. Não necessariamente do mesmo departamento, embora seja comum eu dividir a cabine com outro músico, Uhum. mas eu já dividi com um técnico de som, com pessoas do teatro, de outros países. Sim, de outros países. Então, quais são os países que tu conheceu, tipo, trabalhando ali no cruzeiro? Muitos países eu tive a oportunidade de navegar no mar do Mediterrâneo e ali todos os países que legal. que estão ali na beira e que fazia parte da nossa rota eu conheci, tive o privilégio, Grécia, Portugal, Espanha. Norte da Europa também, tive a oportunidade de conhecer o Caribe, conheci algumas ilhas do Caribe. E teve algum país aí que, tipo, te marcou, que tu falou, nossa, que lugar incrível? Essa eu tenho que pensar, hein? Porque teve tantos. São muitos países, mas eu acho que o que Mas te encheu meus olhos foi os Estados Unidos. Os Estados Eu Unidos. tive a oportunidade de pisar em Miami. E Miami é top. Me agrada, não é que seja, por exemplo, você pode não gostar. Sei. A arquitetura europeia, ela é mais antiga, digamos assim. Sim. E a arquitetura da América do Norte e tal é uma coisa moderna. Eu gosto mais Tipo, das gostou de coisas lá. modernas. Né? Certo. Então, como é que é a vida a bordo? Tipo, quanto tempo vocês ficam ali dentro do navio? Então, os nossos contratos, lembrando que eu estou falando sobre músico e sobre a MSC Cruzeiros. Nossos contratos variam entre 5 a 8 meses, podendo ter uma extensão de até 1 ano. Um ano ali dentro. Exatamente. E tem folguinhas assim, tipo, tira uma semana ou não? Na MSC não tem folga para músicos. Então, tipo assim, posso, tipo, ficar uma semana, tipo, em terra firme ou não rola? Não. A lei brasileira exige que você, após um período de contrato, você descanse em terra durante 1 mês. Um mês. Pode ser que a agência entre em contato contigo depois desse 1 mês, ou pode ser que não, só na próxima temporada, entendeu? Então tu pode ficar 6 meses sem trabalhar. 6 meses sem trabalhar. E durante esses 6 meses, tipo, o cruzeiro não funciona ou ele continua funcionando normalmente? Não, o cruzeiro ele não para nunca, ele tá sempre atrás dos verões do mundo. Então, verão no Brasil ele vem pra cá, verão nos Estados Unidos ele tá lá o tempo todo. Sim. Europa. E quanto tempo tu já ficou dentro do navio? Eu já fiquei do navio 9 meses a bordo. O máximo que tu ficou foi Foi o meu maior contrato. Tu maior contrato 9 meses lá dentro. Sim. Certo. Qual é o... Como que é a vida a bordo? Como que é vida boa? Tá. E como é que é a vida a bordo lá dentro? Tipo assim... A vida a bordo varia de acordo com o cargo que o cara tem. Por exemplo, o pessoal do bar trabalha muito, então eles têm pouco tempo de folga. Inclusive, o pessoal não gosta muito de músico, porque músico tem muito tempo de folga. E aí a gente tem os bares da tripulação, tem a academia da tripulação, tem na proa do navio... E tu tem, o músico tem acesso a essas coisas? O músico, ele mesmo fora do trabalho, ele é considerado staff, que tem uma hierarquia de 3 tripulantes, explicando mais ou menos. Ok. Tem um pessoal que não pode circular na área de passageiro, a não ser que ele esteja em trabalho. O músico ele já é considerado staff, músico, fotógrafo, tem uma série de profissionais que podem transitar na área de passageiro. Que pode interagir. Fora do horário de trabalho, desde que esteja de acordo com o traje daquele dia. Então, por exemplo, eu não estou trabalhando, mas a noite é do branco. Então eu posso dar uma volta no navio desde que eu esteja todo de branco. Sim. A noite é de gala, eu tenho que sair na área de passageiro com uma roupa de gala. Então tu pode meio que interagir com as pessoas assim? Posso. Certo. E quem é um pouco claustrofóbico, tipo na hora de dormir, que tá na cabine assim, ou...
Então, como eu te falei, o navio é bem grande. Na questão da cabine, a cabine é um pouco apertada para a tripulação. Mas o cara chega na cabine muito cansado, ele não tem tempo para pensar em outra coisa. Ah, não tem tempo pra assistir Ele não tem, claustrofobia. tem ar-condicionado, é bem agradável. Sim. Então o cara vai chegar ali, ele vai ter que limpar alguma coisa, ele vai ter que lavar a roupa Sim. dele. E quando, na maior parte das vezes ele chega tão cansado que ele não... Não liga pra isso. Tu já conhecia alguém que era claustrofóbico, mas de tanto, tipo, só pensou em dormir e entrou lá dentro? Alguém assim que tinha uma Que eu saiba, não tenha conhecido nenhum claustrofóbico. claustrofobia, ok. Pô, e pra um turista, o que tanto ele faz dentro do bote? Brincadeira, eu sei que é um hotel de água, mas o que ele faz? Olha, tem, além da programação, que tem uma programação pro dia inteiro, por exemplo. Tem aula de zumba na manhã, Sim. na piscina. Tem entretenimento com as crianças, pessoal com os teens, né? Então tem toda uma programação para adulto, para adolescente, para criança, tem vários departamentos. Sim. Então a pessoa não fica perdida. Pelo contrário, ela se cansa e não consegue fazer tudo que tem que fazer a bordo. Tipo, ela não consegue fazer tudo. Piscinas, aulas de samba, de bossa, de jazz, de Aham. tudo. Tem muito teatro à Sim. noite. O principal evento do navio é o teatro. O teatro. E pergunto, tinha um senso de família ali nos tripulantes ou era cada um por si que se vire? Ou Como tinha assim? um senso de, tipo, ajudar, assim, os outros ou não? Tipo, vocês não se ajudavam, assim, ou não? Não, a gente é treinado, pelo menos eu fui treinado no meu primeiro STCW, nos demais não. Esse curso STCW tem a duração de 5 anos, Sim. a validade dele. Então eu já fiz alguns. O primeiro que eu fiz tinha uma matéria que é sobre respeito ao próximo. Sim. Só que nós temos, a pessoa que está a bordo, ela tem empatia pelo próximo. Sim. Existe um estudo que fala que um dia a bordo equivale a 3 dias aqui fora. Então, pode ser tenso para algumas pessoas, entendeu? Então a gente tem uma empatia pelo próximo. Tipo assim, O cara tá sofrendo, tá precisando de alguma coisa? Ah, eles perguntam, eles... Mas é uma coisa assim, interpessoal, não é obrigação. Não é obrigação, sim. Não, é claro que não, sim. Mas, tipo assim... Nossa, coitada, que, tipo, faziam trocas de pão de alguma coisa, assim, tipo, pra... Eu tive uma ocasião que a pessoa ela não tinha tempo, ela tava com dor de dente e ela não tinha tempo de descer e ir à farmácia comprar um remédio e pediu Sim. para que eu fosse. Sim, E então... eu mal conhecia a pessoa. Mas, tipo, tu... Sim, existe. A gente é amigável, né? Tenta ajudar um ao outro. Tá todo Sim. mundo longe de suas famílias durante 8 meses. Vocês acabam virando uma família dependendo, né? Em alguns casos, sim. Em Em alguns outros casos, não. inimigos. Então tem essa habilidade. Como todo trabalho, Tipo, uma empresa... os músicos e os caras do teatro tinham alguma assim ou não? Alguma habilidade assim? Tipo, Não. falou que os caras do bar não gostavam muito dos músicos e tal. É porque na cabeça deles a gente trabalha pouco. E ganha, e tipo, faz, tipo... Sim, mas tem aquela questão do respeito também, que muita gente respeita a gente, porque sabe que a gente estudou pra caramba pra dar ali. Aham. Não é qualquer um também que... Sim, não, claro, né? Então tem todo um respeito, assim. Sim. O cara do bar também, ele teve os cursos de bar, então... Não, claro. Ele é um profissional, certeza Sim. que ele é um profissional 5 estrelas. Certo. E é obrigatório, supomos, tipo, falar inglês lá dentro ou não? Todos os cursos, durante o processo de embarque, nós fazemos o tempo todo treinamentos e cursos da área náutica, todos em inglês. Passamos por provas Inglês. todas em inglês. Então tu tem que saber falar Mesmo o inglês. navio sendo italiano, ele tem diversas nacionalidades ali. Então, pra se comunicar no geral, inglês. A língua, digamos que a língua oficial seria o inglês. Tipo, então tu tem que saber falar inglês. Tipo, não importa se tu é o faxineiro, tu tem que saber. Sim, dependendo da sua posição a bordo, por exemplo, o brasileiro que trabalha na recepção, Uhum. ele tem que ter um nível de inglês Alto. melhor do que um músico que não vai falar inglês, por exemplo. É. Mas eu tenho que saber, por exemplo, os procedimentos de segurança, o que fazer, tudo em inglês. Se vir uma pessoa, um passageiro perguntar, para onde eu vou? E ele me perguntar em inglês, eu tenho que saber responder para ele em inglês. Tu tem que saber responder pra ele em inglês, tipo, o que ele vai ter que fazer. Sim, a pessoa tá perdida, normal, o navio é muito grande. Sim. Para onde eu vou? Ela vai me perguntar isso em inglês. Sim. E eu vou ter que responder em inglês. Tu tem que saber. E tem aí, supomos, as pessoas que estavam lá, tipo, que pagaram, estão lá dentro, né? Como é que se chama mesmo? Os passageiros. Passageiro. Eles, supomos, a maioria são todos brasileiros ou tem gringo aí?
Não, Tipo, mesmo, espanhol? mesmo que o navio esteja em águas brasileiras, é comum pessoas de outros países virem para fazer cruzeiro, porque é uma maneira prática de conhecer o Brasil, por exemplo, de Salvador a Santos. Ah, entendi. Então, o europeu, ele vem e ele quer conhecer Salvador, ele quer conhecer Santos, então ele conhece algumas cidades de uma Sim. vez só, entendeu? E segurança lá no cruzeiro, como é que funcionava assim? Segurança da parte náutica ou da parte Náutica, de... sim. Da parte náutica tem o pessoal que é responsável pela toda a parte de barco, Sim. né? Eles fazem a manobra, eles estão preocupados com incêndio, com todos os possíveis Certo. prejuízos para o barco, como o casco. Entendi. E aí tem a parte de segurança na parte do hotel, né? Que, por exemplo, para entrar a gente passa no raio-x. E são departamentos diferentes. Então tem vários meios ali de segurança. E agora tu falou ali sobre o casco e tal, esse tipo de segurança. E o navio, tipo, é seguro assim ou tipo vai com o pezinho atrás? Olha, hoje com tudo que já aconteceu no meio náutico, no mundo inteiro, nós estamos, assim, muito seguros. Tipo, é quase impossível afundar o negócio. Muito seguro, quase impossível. Eu ouvi de uma pessoa que entende que se o navio rachasse de fora a fora no meio, ele demoraria 2 horas e meia para afundar. E quem tá lá embaixo? Tipo, tchau. Sempre tem uma saída de emergência. Por mais, se ele começar a encher d'água, ele tem portas que cortam a água e tem saídas para cima, sempre tem. Então, tipo, se o cara tá lá em, supomos, sei lá, sala de máquinas, tem isso no navio? Sim. Tipo, o cara tá lá, tipo, tá até embaixo, tipo, nível abaixo d'água, ele consegue sair de lá. Sim, sempre tem uma saída vertical. Ah, entendi. Tanto para fogo quanto para água. Então se sei lá, se um iceberg bater no negócio, tipo, Tranquilo. tranquilo, tá de boa. Acontece, por exemplo, do cara errar a manobra. Não que ele tenha errado, mas às vezes bater um vento que ele não estava esperando e ele tipo, bater rasgar um pouco, entrar água nas cabines, é normal. É normal. Tu já passou por alguma situação dessa nesse tempão aí que tu trabalhou? Eu passei por uma situação de tempestade Sim. no Mar del Plata. O navio da frente entrou água, que é como se fosse um canal. Sim. O navio da frente entrou água. O navio que eu tava, as ondas batiam no deck 7. E as portas do deck 7 não são feitas para isso. Então entrava um pouco de água, mas molhava o carpete, assim, né? Que bobeira. Tipo, deu um medinho assim na espinha e tal. Não, porque a gente é muito bem treinado. E engraçado é que os passageiros olham a gente. E a gente é treinado para isso também, para não passar... Ah, pra não passar medo, exatamente. pânico. Tipo, era almoço, brincadeira, mas... Tipo aeromoço. Tipo- Tá caindo, ela fala que tá tudo bem. É verdade, pois é. Então, a pergunta aqui, bem, não quero calar. Quanto que um cara que tá ali ganha? Quanto que o cara ganha ali? Olha, eu não conheci ninguém que ganhasse menos de $1.000. $1.000 é... Dá tipo uns 5 mil reais agora, né? Na atual data, sim, né? Sim. Pode variar. Mas assim, é $1.000 mais algum incentivo que tem, é hora extra, de repente ele bateu a meta dele, ele ganha mais. Entendi. E qual era o cara que mais ganhava lá que tu viu? Barra? O que mais ganha é o comandante, mas Sim. é um dinheiro assim que a gente não consegue nem calcular. Não consegue nem quanto ele calcular, ganha. mas deve ser tipo assim, se o cara que menos ganha $1.000, o cara que mais ganha deve ser uns 100 mil. Lembrando que eles pagam em dólar e em euro. Eu Bah. acredito que o comandante ele recebe em euro. Os músicos da MSC recebem em euro. Sim. Fotógrafo recebe em dólar, se eu não me engano. E tem algum pobre coitado que ganha em real? Ou não? Não chega a esse nível? Não, porque uma coisa que é legal também falar é que ninguém trabalha diretamente para a MSC. Nós somos colocados lá dentro através de agências. Ah, então Então tem a trabalha. agência do pessoal da limpeza, tem a agência do pessoal da fotografia. É tipo um aluguel lá dentro, basicamente, que as agências pagam, assim, tipo... Quase isso. No caso dos músicos, a nossa agência é italiana. Sim. Então, qual que é o caminho que a pessoa tem que fazer pra, tipo, entrar ali dentro? Bom, o primeiro passo é estudar a língua, né, o idioma, o inglês. Sim. Dependendo da função. Outros idiomas, por exemplo, se a pessoa quer trabalhar na recepção, ela tem que falar inglês, espanhol, Tem que ser um pouco de italiano, poliglota. tem que ser um poliglota. E o curso de tripulante, O curso de que é tripulante. assinado pela Marinha, certificado pela Marinha.
Ok, então tu tem E que depois o cara tem que estudar a área dele, né? é Se a o cara área que ele vai querer. quer ser garçom, ele tem que fazer cursos e mais cursos. E era comum se fomos um brasileiro, se fomos ser segurança lá ou não rolava muito? Os seguranças da MSC, nunca vi nenhum brasileiro, acredito que não. Mas eu já ouvi dizer que a Costa contrata segurança brasileira. Brasileiro. Mas de que país que era o segurança ali do MSC? Da MSC eles eram israelitas, ou eu vi também África do Sul. Bem, israelense até entendo, né? Eles nascem com uma AK-47, brincadeira. Mas, tipo, a África do Sul, tipo... Eu não sei se de repente tem uma agência lá especializada nisso, eu não entendo a facilidade que alguns países têm para determinadas funções. Sim. Pois é, brasileiro faxineiro, não entendo isso. Por exemplo, os caras que pegam os cabos do navio, que são pesados, Aham. eles têm posições de segurança, por exemplo, como bombeiros, eles usam roupas pesadas. Sim. Esse pessoal normalmente são samoanos. Eles são grandes e fortes. Samoanos é de que região? Da Samoa. assim? Samoa que fica... Torre de geografia aqui. Aquele cara lá, o The Rock? The Rock, é da Samoa. Da Samoa? Sim. Imagina Ah. uns caras tipo The Rock, só que feio. Só de ficar, The Rock é bonitão, né? Ok, então eu sou da Samoa. Quem sabe onde é Samoa sabe, quem não sabe, tipo eu... Procura no Vamos ir no Google, né? O Google acho que ajuda em alguma coisa. Então tá, Felipe, valeu. Valeu por aceitar nosso convite aí. Então, pessoal, você que quer saber um pouquinho mais sobre, bem, o trabalho do Felipe, ele tocando lá no Cruzeiro, ver mais fotos e tal, vai lá no Instagram dele que é... @Flilpios. Vai lá, pessoal. Tchau.